é muito interessante que é um autor, assim, é o autor libanês mais popular, né? Eu posso pegar certeza no Brasil, né? Quando a gente fala que estuda mundo árabe, quando você fala que é libanês, quando você fala, né, qualquer referência ao mundo árabe, mundo árabe, vem o Gibran, né? A pessoa fala assim, eu conheço a obra do Gibran. E eu, pessoalmente, eu tenho uma história, né? Eu, pessoalmente, tenho uma história com o Gibran, porque desde criança, é, não só pelas referências locais, mas assim, meu avô ele era muito amigo do Mansur Shalita, foi o tradutor, um dos tradutores do Gibran aqui no Brasil. Acredito eu que tenha traduzido toda a sua obra para o português. E nós tínhamos e esses livros circulavam, né? Eu via o Mansur Shalita na casa do meu avô e certamente eles poderiam conversar também sobre Gibran. Bom, então, esse autor, né, o que chama a atenção nele? Muita gente assim, tem uma linha de pesquisa que vai pelo caminho do místico, da filosofia. Eu não sou filósofa, né, então eu sempre vou ter a minha formação é na área de ciências humanas, né, sou formada em letras, começando uma graduação em história, tinha feito, depois eu faço o mestrado, sempre trabalhando história e literatura o tempo todo. Então, eu vou muito na linha dos estudos culturais, o meu doutorado foi nessa linha que eu fiz na Unicamp. E, obviamente, eu não, assim, a minha leitura ela vai ser uma outra leitura, né? Não vou dizer assim inédita, porque tem outras pessoas que fazem essa leitura, em relação a essa questão mística. Eu vou analisar o Gibran, essa relação dele com o Ocidente. Então, quem é esse autor? Eu vou compartilhar aqui os slides para que a gente possa ilustrar um pouquinho, com os slides que eu fiz com todo carinho, catando foto. Toda vez que eu falo de Gibran, eu me lembro, certamente quem conhece o Líbano, quem já foi para o Líbano, visitou o Museu Gibran, com certeza, né, que fica em Cheire. E esse autor de quem eu vou falar, eu não vou ficar aqui falando da biografia dele. Né? Aqui tem assim, só esses dados para a gente poder se situar, o contexto em que ele nasce, em que ele vive. Né? Ele nasce na cidade, em Psheire, no Líbano, mais para a região do Monte Líbano. Aqui é o caminho para Psheire, aqui é a cidade, no alto. Vive lá até os 12 anos de idade. A mãe, com os 4 filhos, se muda para os Estados Unidos. O pai teve alguns problemas no Líbano, então essa família se muda para Boston. Chegando em Boston, esse menino de 12 anos vai ter contato com a comunidade artística. Ele era sempre, desde criança, um menino muito introspectivo, muito silencioso, né? A família percebia isso nele. Então, a mãe vai, inclusive, investir muito nessa formação dele. E ele inicialmente vai chamar a atenção pelos seus dotes artísticos. Né? O Gibran ele era um desenhista, um pintor. É nessa área das artes que ele, num primeiro momento, se sobressai. E depois ele volta, aos 15 anos, ele volta para o Líbano para estudar o árabe, né? Para continuar sua formação em árabe. Então, por isso que o Gibran em árabe ele explora todas as nuances da língua árabe. Né? Quem conhece o árabe sabe que é uma língua semanticamente e sintaticamente, lexicalmente, extremamente rica, e foneticamente também. Né? É uma das línguas que a gente pode dizer que é uma das maiores riquezas linguísticas que nós temos. Então, ele vai ter esse contato, ele fica no Líbano, e depois ele retorna para Boston, logo depois, né, 3 anos depois ele retorna, porque aí a vida dele começa a ter uma série de tragédias. Né? Ele volta porque a irmã dele morre, e a mãe, depois o irmão, e ele vai ser criado praticamente pela irmã dele, por uma irmã que sobrevive. Essa família vai morrer de tuberculose, a mãe vai morrer de coração, a irmã de tuberculose. Então, é um tanto quanto trágico, e tudo isso está na formação desse menino. E aí ele começa também a se expressar pelas palavras. Né? Tem todos uns dados da vida dele, mas aqui eu estou destacando o que mais chamou a atenção. Né? Depois ele se muda para Nova York,
e lá ele começa a escrever em inglês, né? A partir dessa mudança para Nova York, que ele começa a escrever em inglês, e o poema, né, o livro mais famoso dele, né, os ensaios, que eu vou falar depois especificamente, mas será o Profeta. Né? O Profeta ele escreve em 23, em língua inglesa, ele vai ter alguns livros em língua inglesa, alguns livros em língua árabe. E ele vai escrever o Profeta, e o Profeta vai ser o livro que vai ser o mais vendido de todos os tempos, né? Shakespeare, o filósofo chinês Lao Tzu e Gibran, né? O Profeta. Sobretudo, ele faz muito sucesso na contracultura da década de 60, como se fosse uma grande redescoberta de Gibran. Isso não quer dizer que ele já não tinha conquistado a fama ainda nesse início da vida dele, né? Antes da década de 60. Então, e também, ele já muito jovem, né? Ele também, com esses dotes ligados às artes plásticas, ele faz uma exposição também ainda antes de se lançar praticamente na literatura. E aqui estão as obras dele, né? Aqui estão as obras em árabe e aqui estão as obras em inglês. Isso aqui a gente coloca. Isso aqui é uma escultura que tem do Gibran lá em Psheire, ao lado do Museu Gibran. Bom, e aí ele começa a escrever, né? Ele vai participar de vários grupos, e o que vai chamar a atenção no Gibran, que ele se destaca, é nessa literatura do Marjar, né? A literatura da imigração. Inicialmente, ele começa a escrever num jornal nos Estados Unidos, chamado El Muhajir, né? O Imigrado, e aí, o que seriam esses limares? São escritores diaspóricos, né? A gente sabe que a primeira leva da imigração libanesa, ela inicialmente, né? A gente sempre tem aquele mito da imigração que a gente sempre fala, né? O Paulo Ilu sempre coloca isso no livro dele, né? E outros estudiosos da imigração, esse mito da imigração, que era o pobre coitado, que estava passando fome. Essa é uma das características, não é única. A primeira geração que vem a reboque, né, por conta da indústria da seda, e aí é uma outra, né, eu não vou me estender nisso, porque senão eu vou ficar muito tempo nisso, mas vem uma geração letrada, cristã letrada. Isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esse perfil desses imigrantes, né, ou muitos que não têm mais, cujos filhos, crianças saídos dos seus países de origem, ainda crianças, vão também integrar esses grupos. E é um momento em que, o final do século XIX, né, eles vão pegar, esses autores vão pegar o momento da Narda, né, o momento do renascimento da cultura árabe, da língua árabe, da literatura árabe, aquele renascimento tão conhecido pelo Ocidente, que nos chegou com o Califado Abássida. Então, eles vão resgatar isso como um traço da sua arabidade. Então, a gente sabe também que esse primeiro movimento da Narda, que começa no final do século XIX, ele atinge a Grande Síria, que é essa configuração que nós temos hoje, né? Síria, Líbano, não é a que nós tínhamos nesse período, mas é a Grande Síria, a região do Monte Líbano, atinge toda essa região, numa questão de reforçar a sua arabidade, no momento em que o Império Otomano estava em decadência na região. Então, vai ser um momento de efervescência cultural muito grande. É nesse contexto que o pan-arabismo se consolida. O pan-arabismo vai ter o árabe como a principal característica da sua identidade cultural, e a literatura, consequentemente, né? A ciência também, né? Eles vão resgatar os grandes pensadores, al-falsafa, do período medieval, vai ser resgatado. Então, é um momento de muita riqueza cultural. E o Gibran está nesse meio. O Gibran está nisso. E faço um parênteses aqui para dizer que esse mesmo movimento do Marja acontece no Brasil. Da mesma maneira que nós vamos ter esses grupos de muhajirin, esses escritores muhajirin vivendo nos Estados Unidos, produzindo, nós vamos ter aqui no Brasil
na imprensa, principalmente. Mas também eu não vou... isso aí foi até foi meu trabalho no pós-doutorado que eu desenvolvi. Bom, e aí o Gibran ele vai arrebatar, né? Ele já está escrevendo, ele vai arrebatar vários seguidores. Ele funda uma associação, né? Rabiat el-Kalimeh, que também está nessa linha desse resgate, dessa cultura do arabismo. E quando ele chega em Nova York, então isso tudo vai acontecer nessa transição dele, principalmente quando ele chega em Nova York. Nova York vai ser o grande turning point da vida dele. É aquele momento que ele vai ali, vai ter contato, né, com uma cidade cosmopolita, uma cidade culturalmente rica, e ele vai fazer uma exposição das suas telas. O estilo dele nas artes, nesse período, já no final, quando começa a guerra, 1914, ele ainda traz características simbolistas. Enquanto o mundo falava nas vanguardas europeias, né, no cubismo, no surrealismo, o Gibran ainda está lá no simbolismo. A sua poesia também vai nessa linha, muitas vezes caindo para o romantismo. Então, é um autor que a gente não vai dizer que ele tem uma escola artística definida, né? Ele está mais ele não vai ser um vanguardista, isso é um fato, né? Mas ele descobre, ele vai para um outro meio. Bom, e aí, aqui são algumas cenas da cidade dele, aqui é o museu também dele. Obviamente que eu fazendo isso, minha vontade era pegar um avião e correr para o Líbano para fazer a minha viagem, para fazer a viagem. Bom, e ele vai ter a participação de uma figura muito importante na vida dele, né? É uma inglesa, uma americana, a Mary Haskell, com quem ela vai ser uma espécie de benfeitora dele. Ela vai ser sua amiga, sua confidente. As cartas, eles trocam em torno de 1.200 cartas que estão publicadas em As Cartas de Amor do Profeta. A professora Lúcia Helena Galvão coloca, né, ela define essas cartas como um tratado de filosofia. Agora, imagina, né, trocar carta com o Gibran, assim, uma loucura, né? E um amor muito grande, né? Eles vão ter um amor, embora muitas vezes tudo indica que eles ficou muito nessa questão desse amor platônico, desse amor transcendental. Mas as cartas vão revelar uma grande intimidade também entre eles. E a Mary Haskell, ela vai ser importante na vida dele, primeiro que ela vai ser a propulsora, né, da carreira dele. Ela vai investir, ela vai patrocinar, ela vai apoiar a viagem dele para Paris, para ele poder estudar em Paris, para onde ele vai. Ela vai dar também, né, eu estava lendo também que, acho que foi a professora Lúcia Helena também que coloca, né, que o profeta nasce na troca dessas cartas, né? Justamente há um debate entre eles de como essas cartas, como é que o profeta, esse livro surge, e eu vou transcrever algumas passagens para vocês. E ela vai ter um papel importante na vida dele, quer dizer, depois da morte dele, né? Ele morre com 48 anos, ele morre muito cedo, e ele a deixa como a sua herdeira. E ela pega todo esse material do Gibran e ela devolve, né, para o Líbano, que era o país que o Gibran amava, né? O Líbano está em cada linha que o Gibran escreve, né? O Líbano não sai do Gibran em nenhum momento, né? Então, ele vai ser um autor bem que a gente chama, né, nos estudos culturais, né, nas franjas, né, no entrelugar, né, a que lugar ele pertence. O sentimento de exílio do qual nos fala Eduardo Said, né, também americano, palestino, que viveu nos Estados Unidos, ele vai carregar esse sentimento de não pertencimento. E é nessa linha que eu vou falar com vocês sobre o profeta. Então, ele vai... a Mary Haskell, ela pega essa herança dele, né, todo o material dele, e ela envia para o Líbano, e, obviamente, começa uma briga judicial entre os habitantes de Psheiri
E para onde iria isso? O que faria? Vai ser uma briga terrível, como normalmente, né? Adoro o Líbano, mas característica libanesa, e até que o governo intervém e fala assim, acabou, mas isso dura anos, tá, gente? Não dura assim 3, 4 meses, não, durou décadas. Até quando o governo intervém, é assim, não, é do governo, e aí eles fazem, como os restos mortais do Gibran estão no Líbano, né? Porque quando ele morre, os restos são levados para o Líbano, onde ele está enterrado, e essa localidade se transforma, então, no Museu Gibran, que fica na cidade de Qushayr. E eles reproduzem, inclusive, quem já foi, né? Tem ali as cartas, umas cópias de cartas que ele trata, né? De cartas que ele manda para os amigos, cartas em árabe. Escreve o árabe muito bem, inclusive, né? Quer dizer, porque mas ele é árabe, não, porque, por exemplo, o Eduardo Said, que era na mesma situação, não vai ter o árabe tão bom como o Gibran. Bom, então essa pessoa, essa personagem, ela vai ser de extrema importância para o Gibran. Ela se casa depois, ele morre em 31, ela se casa em 36, se eu não me engano, mas vai ser uma pessoa de extrema importância na vida dele. E aqui há algumas trocas, né? Eu tinha isso em inglês, e aí eu fiz uma tradução, né? Porque o profeta tem um personagem chamado Mustafa, que depois eu vou falar dele exatamente, só estou fazendo um pequeno spoilerzinho aqui. Então, ela escreve, né? Ele diz para ela, eu pensei que usaria o nome de Al-Mustafa apenas no livro, bem no início. Ao longo, diria ele, Al-Mustafa. Sobre o livro, né? Tudo que está escrito aqui é escrito com muitas coisas em mente. Cada ação é um símbolo da vida do homem como um todo, e a terra das suas memórias. É todo o nosso passado histórico. A vida nos carrega de nosso grande passado em direção ao futuro maior. E aí, sobre essa questão, à luz desse passado histórico, que eu faço a leitura do profeta. Depois ele vai conhecer, aí tem uma relação interessante com a Maisie Adé, que é uma líbano-palestina, né? O pai dela era libanês, a mãe dela palestina, ela nasce em Nazaré, vai ser uma tradutora, vai manter essa também, nunca conheceu o Gibran pessoalmente, mas eles trocam muita correspondência, há uma vasta correspondência entre eles, vejam só, começa em 12 e termina em 31. E é ela que vai apresentar Gibran, a obra de Gibran no Egito, porque ela está na Palestina, em Nazaré, depois ela vai morar no Egito, e no final da vida dela, ela volta para o Líbano. E aí ela apresenta, ela introduz Gibran para essa parte do mundo árabe, né, para o norte da África, porque, consequentemente, depois vai para a Argélia, vai para o Marrocos. Então, esse personagem vai ganhando cada vez, esse autor vai ganhando cada vez mais força na sua região. A Mary Ziad, ela vai ser uma das primeiras feministas no mundo árabe. O termo questão feminina, inclusive eu digo isso no meu curso sobre mulheres árabes, ela coloca, a palavra questão feminina aparece inicialmente na obra dela. Ela é uma das pioneiras. Eu não digo, tem gente que diz que ela é pioneira. Não, ela não é pioneira. Há antes dela uma outra, no século XIX, que é a Zeynep Fauzi. E a Maisie, ela, quando o Gibran morre, ela entra em profunda depressão. E ela nunca mais se recupera dessa depressão, né? Ela chega a ficar internada, a família. Aí tem uma questão aí, a família a interna, mas ela não consegue mais, tanto é que ela morre 10 anos depois. Ela também morre. Então, é uma outra. Nas cartas de Gibran para ela, a gente não vê, não são como as cartas dele para Haskell. Não é como aquela carta que tem a gente percebe uma intimidade. Com a Maisie havia ali uma paixão intelectual. Ela se apaixona, tudo indica que ela se apaixona por esse intelectual que era o Gibran. Exatamente como aquele filme, né? Nunca te vi, sempre te amei. E ela vai ser uma figura-chave também desse movimento da Nahda no mundo árabe. Mas aí, sobre a Maisie, está no meu próximo curso em junho, que é Recortes Femininos no Mundo Árabe. Bom,
E aí tem um trecho de uma carta que ela troca com ele sobre o livro O Profeta. Quanto ao Profeta, este é um livro que pensei escrever há 1000 anos, mas não coloquei nenhum de seus capítulos no papel até o final do ano passado. O que posso dizer a você sobre esse profeta? Ele é meu renascimento e meu primeiro batismo, um único pensamento em mim que me fará digno de ficar na luz do sol. Este profeta me escreveu antes de tentar descrevê-lo e me criou antes de criá-lo e silenciosamente me colocou em um curso para segui-lo por 7.000 léguas antes que ele desaparecesse na minha frente para ditar seus desejos e inclinações. Então, a gente vê que esse livro talvez ganha essa força, a dimensão que ele acaba tendo, porque ele é gestado por muito tempo. E sempre com essa relação, né, desse passado histórico. O Mustafa é um exilado, Gibran era um exilado. Então, seria assim, uma espécie de seu alter ego também. Então, a gente vê que nessa obra, né, esse protagonista ele está ali gritando dentro desse autor, tentando resgatar o seu passado histórico, né? Uma espécie de Ulisses, né? Tentando retornar à sua terra. Então, a gente tem essa relação dele, né, com essas mulheres. Lembrando, o Gibran não se casa, ele depois, né, ele vai ter uma vida confortável, né, na medida do possível, mas ele se envolve depois, né, ele sofre de uma doença, lamentavelmente, de alcoolismo, né? Então, ele não consegue se curar disso e ele morre em Boston, em Nova York, no hospital, com uma cirrose hepática muito forte, aos 48 anos, somado a uma tuberculose. Então, os últimos anos da vida dele, ele vai viver muito recluso, lutando contra essa doença, né? E começando, ele vai alguns livros já conhecidos e deixa alguns manuscritos. Bom, e, de um modo geral, a temática da obra dele é sempre assim, voltada para a essência da alma, né? Igual à essência de Deus. Não tem imperfeições, essa alma não vai ter imperfeições. Vai há uma preocupação em acentuar a origem divina da alma. Isso aí são algumas linhas que a gente descobre, que a gente vê nessa obra dele. Mas o que mais me chama a atenção, é essa obra, essa luta interna que ele trava, não pela verdade metafísica, mas por uma reconciliação do Ocidente com os valores espirituais. E é nessa linha que a gente vê que o profeta se desenvolve. Lembrando, o profeta ele é todo ilustrado com os desenhos de Gibran, né? Eu estou com ele aqui atrás de mim. Tem ali também um bustozinho dele. Então, ele escreve esse livro em 23, né? Esse protagonista é o Mustafa, um personagem central, é um sábio, um poeta, um profeta. É um livro poético também, né? A maneira que ele constrói esse livro. Eu tenho algumas restrições a algumas obras do Gibran na questão estética, mas o profeta ele acaba tendo um acabamento estético muito bom, excelente. Assim, quem sou para dizer muito bom, né? Claro, no sentido assim, ele, em termos de estrutura, de limpeza, de apuração das palavras, eu acho que é um grande livro, né? É o livro depois da Bíblia, é o livro mais lido, segundo algumas pesquisas. Bom, então esse El Mustafa é o personagem central e ele está na cidade de Orfalese por 12 anos, e aí ele resolve voltar para sua terra. A palavra Mustafa, né? Lembrando que o profeta Muhammad era conhecido também, ele tinha alguns nomes, né? Ele era chamado por Ahmed, por Mahmud e por Mustafa. A pronúncia é Mustafa, eu adoro esse nome. E significa o escolhido, o amado. Então, quando ele resolve ir embora, né, ele estava lá tentando ensinar as pessoas a dialogar e ninguém o escutava. Então, quando ele resolve ir embora, a única pessoa com quem ele vai dialogar vai ser com a Umitra, que é a sacerdotisa da cidade. Então, quando ele vê um barco chegando que poderia levá-lo de volta, ele quer ir embora. Né? Partiu minha terra.
E aí é nesse momento que começam, né, esses moradores da cidade começam a questioná-lo, a perguntá-lo. E aí ele vai começar a ensiná-los, a falar sobre amor, sobre tristeza, sobre religião, sobre autoconhecimento. São 26 ensaios, né, que tratam desse tema. Né? Esses ensaios seriam os diálogos que ele trava com essas pessoas. E aí esse livro ele esgota rapidamente. É um livro que vai ser, como eu disse, né, celebrado pela contracultura, e é um livro carregado de simbologia e carregado dessa relação que a gente vê dos escritores diaspóricos. Né? Gibran, apesar de ter ido muito cedo para os Estados Unidos, ele nunca deixou de ser um libanês, como eu disse. Né? O Líbano nunca saiu dele. Então, esse alter ego que ele cria, que é o profeta, né, é justamente esse ser desajustado, fora do lugar, que se encontra nessa obra. Bom, e aí eu vou tirar isso aqui, porque eu gosto de ver vocês, e aí eu parto para a análise mesmo do profeta, né? A gente, como eu falei para vocês, nós podemos fazer algumas leituras ligadas. Elas podem estar tanto no campo filosófico quanto no campo da história cultural. Né? Então, o recorte que eu faço é justamente desse campo da história cultural. Esse livro, né, ele vai ser muito popular, como eu já falei para vocês. Né? Então, o que a gente vê, né, ele vai ser, né, tão disputado, tão conhecido como Shakespeare, como Lao Tzu, não consigo nunca falar. Bom, e nesse diálogo que ele vai ter com a Mitra, né, com essa sacerdotisa, ela vai pedir para ele que ele falasse sobre amor. E aí ele vai e fala. Depois vem alguém perguntando para ele sobre como amassar o pão, como peneirar, e tudo isso com uma simbologia levando para a questão das redes sociais, das questões sociais, né, e humanas. E aí eu entro agora aqui nessa outra corrente que está mais voltada para o campo sociológico, histórico, né, como eu falei, que é justamente a análise dessa autobiografia diaspórica. Esse protagonista, que se chama Mustafa, ele está numa cidade que não é dele, ou seja, ele é um estrangeiro. Ele acaba, né, se transformando nesse escolhido é uma figura numa cidade exilada que vive bem distante da sua terra. Então, o que nós vamos ver que quando Mustafa traz as reflexões de Gibran sobre o passado histórico, sobre a sua terra, sobre as suas memórias. Né? Então, e aqui eu aplico um conceito do Stuart Hall, né, que trabalha com a questão de identidades, né, que é um sociólogo que trabalha com a questão das identidades. O Stuart Hall, né, ele vai dizer mais ou menos isso, né, que o passado, não sobre o Gibran, mas de um modo geral, a questão dessa memória histórica. O passado continua a falar conosco o tempo todo. Né? Ele não fala desse passado simples e factual, mas desse passado histórico que está presente na obra de Gibran. Né? Um passado, de uma forma, né, um passado ligado para a questão da memória, da fantasia, da narrativa, do mito. Né? Essa é uma leitura que o Hall faz, e eu vejo a presença desses elementos nessa obra do Gibran. No Profeta, o Mustafa, ele vai articular essa memória, a memória da fantasia, essa memória narrativa e do mito que o Hall nos fala, e vai somar a uma autobiografia ferida. Né? Ele vai estar tentando criar um futuro maior. A Mary Haskell, ela vai afirmar, né, que, como absolutamente o profeta é Khalil, confirmado ainda pelas palavras, né, o profeta é Khalil. Né? Depois, a Maisiad, ela vai dizer também a mesma coisa. A Mary Haskell, como ele vai falar do livro sobre ela vai ser ali
o tempo todo parceira dele, né, da elaboração desse livro, ela vai reconhecer também no ritmo desse texto uma aproximação com o Antigo Testamento dos hebreus. Esse livro vai estar mais para, né, no ritmo dele, mais para o Antigo Testamento do que para a literatura inglesa, né? Por quê? Porque vai resgatar esse autor que está enraizado na terra, na sua terra, no Líbano, desse Líbano bíblico. Então, ele vai ser, né, o Gibran, ele tem uma congelada, acho que está indo, né? Bom, então, Gibran, ele vai ser esse imigrante libanês, cristão maronita, né, nessa identidade intermediada, uma identidade um tanto estranha, né? Ele vai ser um estranho porque, perante a sua cultura árabe original, ele vai estar deslocado por causa dessa sua religião. E na sua cultura adotada americana, ele também vai estar deslocado porque ele traz essa cultura árabe dentro dele. Então, é o que a gente fala, né, o Rami Baba chama do entre-lugar. Então, essas obras de Gibran, que vão ser escritas, né, em árabe e em inglês, também é uma coisa que chama a atenção, né? Quais são os filtros linguísticos que ele adota para poder escrever em árabe? Quais são os filtros linguísticos que ele adota para escrever em inglês? Então, ele vai ser inspirado pela tradição do Ocidente, porque ele vai aprender, ele vai nutrir um grande respeito a essa cultura, mas também ele vai manter a sua tradição, né? Então, a obra do Gibran, eu posso dizer que ela é uma literatura ligada à questão da diáspora, né? Porque nessa literatura, principalmente no Profeta, a gente vê que está nela a questão da identidade e a questão da subjetividade. Já começa pelo próprio nome do personagem, Al-Mustafa, né? Não é à toa que ele é o amado, ele é o escolhido. Então, ele vai, e o tempo todo, esse personagem, no fundo, ele quer retornar, né? Ele quer sair, ele quer sair dessa vida diaspórica, dessa vida exilada, mas, ao mesmo tempo, ele quer redescobrir e remodelar-se, né? E isso o Gibran faz, né? O Gibran, esse autor, né? Então, quando eu falo que ele está em constante convivência com esse personagem, né, a gente vê exatamente isso. O Mustafa é o profeta, né, durante o seu exílio na cidade de Orfelese, né? Então, é uma autoformação diaspórica, é lá que ele se transforma no profeta. Gibran vai ser o grande escritor, não começando no Líbano, ele começa nos Estados Unidos. Então, a gente vai vendo esses pontos, né? Essa autoformação diaspórica, que também o Stuart Hall vai nos falar. Então, ele, como eu falei para vocês, ele está, né, fora do lugar, né? Ele é um profeta estranho ao seu lugar de exílio. O Eduardo Said vai chamar essa categoria de fora do lugar, out of place, inclusive é o título do livro do Said, a sua biografia, quem quiser ler também é maravilhoso. Então, ele é como um exilado, né? O que eu penso aqui, eu vejo que o Gibran precisava forjar uma identidade, né? Nessa perspectiva do Said, ele precisava forjar uma identidade muitas vezes mal interpretada, né? Como se ele estivesse pertencendo nem ao Oriente nem ao Ocidente, mas, ao mesmo tempo, combinando os elementos que esses dois universos trazem. Então, a luta de Gibran, esse profeta, Mustafa, vai estar impregnada nele também a luta de conviver entre duas culturas, a mesma luta que Gibran vai empreender, né? A cultura libanesa, árabe e americana. Então, tem todo esse universo, o libanês maronita, o árabe, né? Na base, né? Porque ele vai ser um pan-arabista, né? Gibran era um pan-arabista. E essa questão, né? Formado nessa cultura americana. Então, ele vivia num dualismo que pretendia ser uma unidade. Ele estava sempre lutando para viver dentro dessas duas culturas, mas ele era incapaz
de pertencer a alguma delas. E ele vai dizer isso em algumas cartas que ele manda para a Mesiad, né? Essas cartas não têm em inglês, algumas, outras em árabe. Então, dessa mesma maneira que esse autor está nesse conflito, o personagem Mustafa ele vai articular as dores e o que eu digo também, os êxtases desse tipo de vida. Que vida é essa? A do deslocamento e da liminaridade. Ele vai estar sempre ali no liminar. E ele vai falar também de uma identidade, também da possibilidade de uma identidade interseccional, em um mundo cuja geografia, né, está sendo constantemente redefinida por migrações em massa. A gente está o tempo todo, né? E o libanês ele tem essa questão da diáspora, né? A sua história marcada pela diáspora, começa o tempo todo, né? Esse ser errante, mas que quando chega se coloca, mas dificilmente eu sempre digo assim, né? O cedro sai de dentro da gente. Mesmo que você não tenha nascido no Líbano, o cedro, as raízes do cedro estão dentro de nós o tempo todo. Então, esse Mustafa também, né, vai ter as raízes desse seu cedro dentro dele, né? E aí eu posso dizer que ele vai ser um autor caleidoscópico, né? Ele ou seja, um personagem com múltiplos posicionamentos nessa sociedade diaspórica. E parece, né? A gente pode também pensar, por isso que eu digo, vale a pena estudar o Gibran nessa perspectiva social e política, né? Porque, na realidade, ela surge, né? Essa leitura ela surge diante da necessidade, e é uma leitura extremamente atual, porque ela surge diante desse contexto que hoje nós vivemos, que é a desterritorialização e a reterritorialização. Então, você sai e você reteritorializa, você e você reconstrói, né? Você está o tempo todo fazendo isso. E os imigrantes têm esse perfil. Então, a gente percebe, né, que essa distância criada, né, por esse liminar que o Gibran cria nessa figura exilada, que é o Mustafa, né, ela fica à distância e ele vai conseguir, a gente consegue, com essa distância, ver esse quadro completo. Então, a gente percebe que essa leitura, né, dessa política da liminaridade é útil até em dois sentidos. Ele vai produzir o desejo de voltar para uma casa, né, que está representado no Mustafa, mesmo que seja uma casa imaginária, né? Também é o que a gente chama das nações imaginárias, também como a gente coloca aqui, como o Anderson coloca. Mas também cria uma distância desse verdadeiro lar. Então, ao mesmo tempo que eu quero voltar e que eu tenho essa casa, mesmo que seja imaginária, eu tenho uma distância em relação ao meu verdadeiro lar, né? E aí eu, né, penso assim, a literatura que vai tentar dar conta disso. A literatura é que vai tentar dar conta dessas experiências, né, vividas e pertinentes. E é por isso que, por tantos anos, né, a gente, né, como eu falei para vocês, a Bíblia foi o livro que mais vende no mundo, seguido do profeta. Por que isso? Porque nós, como leitores, né, percebemos, né, todo mundo que lê o profeta fica um pouquinho, né, balançado, porque, de uma certa maneira, todos nós temos um estranho dentro de nós. Todos nós vivemos, em algum momento, esse entre-lugar, né? No imigrante, ela reverbera muito mais forte, mas todos nós, né, a gente percebe que não que esse texto se torna, né, desse texto da nossa vida que se torna estranho, na realidade, é a existência real da diversidade cultural. Então, eu não quero me estender, mas a gente pode agora abrir para a nossa conversa. Eu acho que eu consegui dar conta do tempo, eu estava preocupada com isso. Bom, Felipe, ou se você Muna, quiser... Oi. nós temos, por enquanto, duas perguntas, e aí eu já deixo o convite para caso alguém queira fazer alguma pergunta ou comentário, enviar no chat, eu posso ler, ou pedir a palavra e a gente passa.
Bom, a primeira pergunta, Muna, ela Felipe, eu só vou pedir... Felipe, eu só peço que você pare a gravação agora, por favor. Certo.